Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei tuas maravilhas, em ti me alegrarei. Louvarei sempre ao teu nome, cantando aleluias ao Altíssimo. Oh, oh, glórias ao Altíssimo. Oh, oh, glórias ao Altíssimo. Poder sentar aí. Boa noite, amada igreja. A paz de Cristo Jesus. Eu não dormi muito bem. Hoje eu fui dormir mais ou menos 1h30 da manhã. Dormi muito pouco. Mas graças a Deus que esse esforço que a gente está fazendo não é em vão, é para o nosso Deus. Agradeço aos irmãos que estão aqui, né, juntamente com nós, o Eliseu do Senhor. Amém? Bom, para quem gosta do tema, para sair com o tema na mente, esse tema que devemos trazer a imagem do celestial. Cada um de nós devemos trazer essa imagem, a imagem do celestial. Em Gênesis, capítulo 1 do Precisa Vir, diz o seguinte, que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mostra que Adão e Eva eram pessoas que tinham a semelhança de Deus, que era igual à semelhança de Deus. Eles eram puros e santos. Só que sabemos que no capítulo 3 houve a queda. E com isso, o pecado ele entrou na terra. No momento que a gente passa a ser conhecedor do bem e do mal, na idade mais ou menos 10, vou colocar 7 anos, já começa a mentir para os pais. O diabo ele toma posse dessa pessoa, dessa criança, e ela perde aquela marca, a marca de Deus, a imagem de Deus. Capítulo 18, lá de Mateus, Jesus, os discípulos, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, como era o nome verdadeiro, ele chegou e disse, pegou uma criança, colocou nos meus dedos, ele disse, olha, se vocês não se tornar igual a um pequenino desse, tampouco vai herdar o reino de Deus. Então, nosso Deus, ele fez o resgate. Ele mandou uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Para nós retornar e ter essa imagem. Essa imagem é a imagem de Cristo que está estampada em cada um de nós, que vai fazer a gente entrar no reino eterno de Deus. Porque Deus, Ele é Espírito. Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores agora adorem Ele agora como? Em Espírito e em verdade. Em verdade, através de obedecer as Escrituras. Em Espírito, buscando viver uma vida para agradar a Deus em Espírito. Então, essa é a verdade central das Escrituras.
Deus é Espírito. Ele fez Adão e Eva, homens e mulheres carnais, mas eles eram espirituais. Mas eles perderam essa espiritualidade e foram expulsos lá do jardim. E eu queria que os irmãos abrissem comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, ele vai falando, ele diz que semeia o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, versículo 44, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. 44. Ele está falando aqui da pessoa de Cristo Jesus, da pessoa daquele que devemos ter e trazer a imagem do que é celestial, daquele que pode nos dar vida, daquele que nos pode nos dar a esperança de entrar no reino dos céus. Olha o que Paulo ele vai falar aqui no versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Isto afirmo, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Nós somos pessoas que vivemos no máximo 120 anos. E essa carne, ela se corrompe. Essa carne envelhece. Essa carne, ela vai voltar para o pó. Mas Deus, ele nos deu a capacidade de ter a imagem daquele que é a sua imagem, o Deus eterno, através da pessoa de Cristo. Versículo 49: assim como trouxemos a imagem do terreno, agora devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. O que vai acontecer com cada um de nós que tem hoje na sua pessoa a imagem do celestial, daquele que morreu pelos seus pecados, daquele que disse para você e para mim através da sua palavra: ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar ao meu Pai se não for através de mim, se não for através do meu sofrimento, se não for através da minha cruz. Você não pode, de maneira nenhuma, chegar diante do meu Pai, se não for por mim. Então a gente vê aqui que Jesus, ele diz: você precisa trazer a minha imagem. Eu vou ser o primogênito de todos. Eu sou o irmão mais velho.
Eu sou aquele que estou clamando por você. Eu sou o seu advogado. Então Jesus, irmão, Ele é tudo isso para o mundo e para nós. Jesus, Ele não salvou um grupo de pessoas, mas Ele salvou o mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro e deu a vida pelo mundo inteiro. Então, para a gente realmente poder entrar no reino dos céus, porque a trombeta ela vai tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós aqui, irmão, cada um de nós, vamos ser transformados na imagem do celestial. Jesus, depois de ressuscitado, Ele apareceu a alguns momentos no meio dos irmãos, quando os irmãos estavam questionando a crença que tinha nele. E ele, de repente, aparece e quem estava deixando de crer nele? Tomé. Então ele perguntou: toca aqui do meu lado, pega aqui nas minhas mãos, e ainda comeu com eles. Era um corpo glorificado, era um corpo transformado, era um corpo que não ia mais passar pela morte. Então Jesus foi aquele irmão que deu o primeiro grito: ô morte, onde é que está a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado. O pecado, irmão, ele não está mais na nossa vida. O pecado está aí fora. Mas, graças a Deus que nós temos, hoje, nós temos o livre arbítrio de seguir a Deus ou não seguir. Porque antes a gente não tinha o livre arbítrio, a gente era escravo do pecado. O nosso livre arbítrio era só pecar, fazer o mal. A palavra de Deus diz que não existe um homem bom sequer. Todos pecaram, todos se corromperam. Os pés deles são ligeiros para a derramação. A garganta dele são sepulcro caiado. É isso que é o homem sem Cristo. Esse homem não vai ser transformado como nós vamos ser transformados. Quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e depois seremos transformados. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você acredita? Você acredita que você vai ser transformado? No momento que o Senhor aparecer no céu, no momento que a trombeta tocar, e todo olho verá, irmão. Todo olho verá. A nossa crença é essa. O nosso partir do pão é esse. Está se lembrando do sacrifício do Senhor. E está se preparando para esse momento. O momento que Ele vem. O momento que Ele vai resgatar a sua igreja e apresentar ao Pai. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Olha a ênfase que Paulo está dando. Irmão, vocês vão ser transformados. Nós vamos ser transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Mas como ele vai se revestir? Jesus ele ensina, parece que é capítulo 10 de Mateus, que ele diz, olha, estarão dois no campo. Estarão dois no campo. Um vai ser levado e deixado o outro. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Isso naquele tempo. Mas você pense o que você faz no decorrer da semana. Uma vai ser deixada e levada a outra. Então, irmão, vai ser assim no momento da vida do Senhor. Deus, Ele vem nos buscar. Ele vai nos transformar. E Paulo, ele tinha realmente essa certeza que o Espírito Santo revelando a ele tudo isso, que nós vamos ser incorruptíveis, nós vamos ser transformados, porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. O nosso corpo se revista de imortalidade. Nós já damos o primeiro passo. Quando, irmão? Quando foi que nós demos o primeiro passo? Quando entendemos, meu irmão, que a morte do Senhor, eu tinha que imitar a morte do Senhor. Através do mandamento que Ele deixou escrito. Através das palavras que Ele deixou escrito. Ele chegou para os irmãos, quando Ele ia subindo, Ele disse, ide por todo mundo. Ensine sobre o Evangelho. Ensine sobre a morte por você. Ensine sobre a minha sepultura, que realmente eu morri e levei os seus pecados. Ensine que eu ressuscitei. Ensine isso. E faça essa pessoa crer nesse fato. Que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E o que acontece, irmão? A gente é sepultado. A gente é lavado no sangue de Cristo. E a gente é ressuscitado. Mas nós estamos ressuscitados. Porque antes nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Entre os quais cada um de nós andava, segundo a linha de pensamento que a gente tinha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou. Nós somos ressuscitados. Nós temos vida eterna. Então, irmão, no momento que você desceu aquelas águas, você mostrou para Deus que você estava sendo sepultado juntamente com Cristo. Você estava sendo ressuscitado juntamente com Cristo. Sendo morto, sepultado e ressuscitado. E aí, irmão, você ganhou o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você passou a ter o direito de ser revestido com a imortalidade. Sem o Espírito, você não vai ser uma pessoa revestida da imortalidade para a vida eterna. Mas vamos aqui para
irmão, o que é que vai acontecer? João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. O que vai acontecer com as pessoas que não se submeteram a Jesus, que não acreditaram que Ele é o caminho, que não acreditaram que Ele é a vida, e nem acreditaram que Ele é verdadeiro. Muitas pessoas não acreditaram. Versículo 28, capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Todas as pessoas que foram antes de nós, como a minha mãe, os meus amigos, meu cunhado, que não aceitaram Jesus, eles vão ouvir a voz do Senhor e vão sair com esse corpo ressuscitado. Mas para quê? Para quê? Vamos continuar. Versículo 29. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiveram feito mal, os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Então todos os corpos, irmão, um vai ser ressuscitado porque está juntamente com Cristo e vai ficar com Ele. Em compensação, aquele que não obedece, ele vai passar uma vida eterna, com um corpo glorificado, mas para o juízo. Sabe quem que vai ser os nossos companheiros? O meu companheiro de lago de fogo, não é nem de inferno, é de lago de fogo. Satanás e seus anjos. Se eu não estiver vivendo uma vida em Cristo, Satanás e seus anjos, eu vou sofrer juntamente com ele. Mateus fala que Deus ele não fez o inferno para o homem, mas ele fez para Satanás e seus anjos. Então, se a gente, irmão, vive uma vida se alimentando do corpo do Senhor, o que ele diz lá no capítulo 6 de João? Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, eu vos ressuscitarei no último dia. Então nós temos, irmão, aqui exemplos que Jesus nos ama. E Jesus quer que nós trazemos a imagem do que é celestial. Versículo 54 de 1 Coríntios. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu agrilhão. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu irmão, a nossa batalha é com Jesus. A nossa vida tem que estar em Cristo. Porque só assim Ele vai realmente nos resgatar dessa nossa carne pecaminosa. E vai nos dar uma vida eterna juntamente com Ele. Se a gente não pensar assim, estou vivendo um cristianismo morto, um cristianismo opaco. Irmão, você conheceu a verdade. E essa verdade nos libertará. Essa é a verdade. É a verdade que liberta. A verdade que liberta é que Deus quer que a gente seja um com o Filho dele. Mas onde eu vejo isso, Cláudio? Mateus, capítulo 7, versículo 21. O que ele diz lá? Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele chama nós, irmão, a fazer a vontade dele. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque Deus procura esses verdadeiros adoradores. Aquele que o adora em espírito e verdade. Portanto, meu amado irmão, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Jesus, por intermédio de Jesus, nós temos essa vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. Sede firme. Eu me lembro de João, eu me lembro de Pedro falando: esteja firme, o diabo está ao vosso redor, querendo, como o leão, devorar a multidões. Ele não está preocupado com a pessoa que está num pagode ali na esquina bebendo, não. Ele está preocupado com nós. Ele está aí fora, esperando nós sair para poder nos rodear. E Ele vai nos rodear com quê, irmão? Hoje. Essa peça aqui é uma das tais. Se ele não tiver cuidado com ela, a gente se envolve. A gente às vezes passa 2 horas, 3 horas só. O que eu faço, irmão? Estou falando isso porque às vezes eu me pego brincando com os brinquedos de Satanás. Aí eu pico a paz. A gente deixa as escrituras por lá. Tem mais! Ainda estão botando agora a Bíblia no celular. Se eu já não li a Bíblia no papel, como é que eu leio a Bíblia no celular? De vez em quando chega uma mensagem. Devemos nos policiar. Devemos nos policiar. Portanto, meu amado irmão, seja firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no Senhor, o seu trabalho. Amém? Ao findar o amor desta vida, quando a morte ao lado chegar, que destino terá tua alma? Qual será o Senhor?
Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, não vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas a última hora da vida Ele não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma chama, não pode um semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje não tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém, irmãos. Obrigado, irmãos, pela mensagem. E, irmãos, quarta-feira estamos aqui. Nós vamos estudar agora a carta de 1 Pedro. Nós terminamos Gálatas, vamos agora ingressar em 1 e 2 Pedro. Quarta-feira, 7h30 da noite, estamos aqui com o culto de doutrina, culto de ensinamento. O irmão Bill falou, nós precisamos da palavra do Senhor. Sábado também, irmãos, nós vamos estar evangelizando aqui no bairro. Nós vamos estar aqui umas 4h30, 4 horas, a gente sai 5 horas. Vamos estar aqui anunciando o Evangelho a toda criatura que mora nesse bairro. Cada casa, cada pessoa. Vamos estar aqui fazendo a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou. Vão ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a promessa que Ele nos deu é que quando a gente faz isso, Ele próprio estará conosco até a consumação dos séculos. Então, mais uma promessa de que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Mais uma vez, irmão de Horizonte, obrigado, irmãos, é uma alegria, é uma festa. Essa família grande que o Senhor nos deu, nós vemos estampado nos irmãos, onde nós vamos, quando os irmãos vêm, e é essa uma família que o Senhor nos proporcionou. Neto, Vanderlei, e que possamos, irmão, buscar força no Senhor. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos concede, pela Tua graça, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, que se renova a cada manhã, e isso é o fato de nós não sermos consumidos. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus.
Nós temos um corpo corruptível, Senhor Deus, que uma vez nós acabamos manchando com o pecado. Todos nós pecamos, Senhor Deus, extraviamos e estamos destituídos, Senhor Deus, estávamos destituídos da Tua glória. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, de um amor tão grande, que o Senhor enviou não anjo, não mais profetas como antigamente, não juízes, mas o Teu próprio Filho como Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor nos perdoou de tanta ofensa, de tanta murmuração, de tanta imundícia, Senhor Deus, que fazíamos quando éramos Teus inimigos. E o Senhor não esperou que nós viéssemos dar um passo de mudança ou de melhora. Antes que nós mudássemos, Deus, quando ainda estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, o Senhor nos deu a vida. E hoje, pela vida que nós temos, nós te glorificamos e te exaltamos, e que possamos, Senhor Deus, te exaltar para todo sempre. Seja conosco, Senhor Deus, que a tua igreja aqui na terra possa estar cada vez mais se tornando, Senhor Deus, se preparando e desejando ansiosamente a volta de teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Estamos vivendo, Senhor, num mundo cada vez mais envolvente, e que muitas das vezes, Senhor Deus, nos pegamos com olhar para o mundo, Senhor Deus, e às vezes entregando para Ti migalhas, sobra de tempo, Senhor Deus. Infelizmente, ainda não entendemos, Senhor Deus, que para esse corpo que é corruptível, ele se transformado em corruptível, Senhor Deus, muitas vezes esquecemos que nós morremos e fomos sepultados no batismo, Senhor Deus, para andarmos em novidade de vida, para o louvor do Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, por sentir nós não conseguimos. Te pedimos, Senhor Deus, a volta dos irmãos de Horizonte. Venha, Senhor Deus. Te pedimos cada irmão, cada pessoa que vai voltar para casa, Senhor Deus. Toma de conta dos nossos caminhos. Seja conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para o Senhor para sempre. E outra vez louvar, louvar, Para o Senhor para sempre. Olha lá,